Olá a todos, eu estou muito feliz que vocês escolheram estar aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline e eu criei este canal com o intuito de ajudar você a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Eu creio que este é um dos meus maiores desafios. Se fosse por minha própria vontade, eu acho que eu jamais estaria aqui. Vou usar aquela frase bem clichê de quem me conhece, sabe? Então, já fazia alguns meses que eu estava planejando criar algo para ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Então, conversando com meu esposo, ele falou: por que você não cria um canal? E na hora eu fiquei muito sem coragem, mas aí eu fiquei ali durante algum tempo, alguns meses, planejando e vendo sobre o que eu ia falar. Eu decidi finalmente fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fica meio relutante, mas eu creio que é na caminhada, é durante o processo que somos aperfeiçoados e não ficando parado esperando que Deus venha nos aperfeiçoar sem colocar ali a mão na obra, né? E antes de começar, eu quero dizer, gente, que eu tenho galinhas. De vez em quando as galinhas estão aqui gritando mais que eu, mas aí vocês ignoram, é a natureza. E como vídeo inicial, falaremos sobre a leitura bíblica, o nosso famoso devocional. E talvez você diga, mas eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. E tem uma resposta para isso. A resposta é que você ainda não encontrou o seu porquê, a sua grande motivação. O que nos leva a sentar na cadeira todos os dias e fazer o nosso devocional? O que nos leva a ter essa sede, esse anseio de buscar a Deus todos os dias? Qual é o seu porquê? Qual é a sua grande motivação e a sua razão? São essas perguntas que você precisa fazer antes de realmente abrir a sua Bíblia e ter a noção e aquela vontade de ler e conhecer mais sobre Deus. Se você é uma dessas pessoas que simplesmente não encontrou a sua grande motivação, eu convido você a olhar para dentro de você mesmo agora. Essa é uma das coisas que eu costumo fazer, é trazer à tona a realidade. Então, muitas vezes eu me pergunto, será que eu realmente não quero? Ou eu realmente estou sendo preguiçosa neste momento? Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas mazelas e trazer isso à tona, nos instalar na realidade. Então eu quero que você se pergunte neste momento, será que eu realmente, ao abrir a minha Bíblia, eu não consigo ler ou eu simplesmente não tenho vontade de ler? Eu não quero e não tenho vontade. Você precisa se instalar na realidade também. Sabe por que isso é importante? Porque nós não podemos ser discípulos de Jesus que só ouvem falar de Jesus. Tem pessoas que vão na igreja e só escutam falar de Jesus, só recebem ali aquele evangelho mastigado e isso tá muito bom. Ficam ali sentados e confortáveis e assim tá muito bom. Mas nós não podemos ser discípulos de Jesus somente no ouvir e ouvir alguém falar. Isso não é ser discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo ama a Cristo e no amar a Cristo, nós buscamos ter uma comunhão e uma intimidade diária com o nosso Senhor. Se você reparar, nós somos como seres que sempre estamos dispostos a receber muito de Deus. Para receber, a gente está sempre assim, mas aí para entregar, a gente já fecha muito a mão. Então a gente quer receber muito de Deus, porém nós queremos entregar muito pouco a Deus. E uma das coisas que você precisa entender é que a única forma de você conhecer mais sobre Deus é através das Escrituras. Não há outra forma. É aqui que nós conhecemos aquele famoso certo e errado? Então é só através da Bíblia. Aqui nós conhecemos a vontade de Deus, os seus grandes feitos, a obra da sua criação e mais sobre Jesus. A minha, inclusive, ó, tá bem caidinha, né? Por quê? Porque eu uso bastante. Se a sua Bíblia, meu irmão, tá novinha ainda, tá ali, ó, só juntando poeira na prateleira, é sinal que você tá usando muito pouco. A Bíblia é pra gente riscar bastante e, ó, se desgastar bastante. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós, como seres humanos, não teríamos conhecimento nenhum de Deus se Deus não quisesse se revelar a nós. E para a nossa imensa alegria, o Senhor quis, e Ele quis aqui, ó, através das Escrituras. Então, nós conhecemos mais sobre Deus quando nós lemos a nossa Bíblia. E quando nós nos aproximamos das Escrituras, tem algumas coisas que nós precisamos nos atentar. A primeira delas é nos aproximarmos diante de Deus com humildade. Ou seja, é reconhecer que somos seres pecadores e totalmente dependentes da graça de Deus. A segunda coisa é que o Senhor fala conosco. Pode não ser ali na hora do seu devocional, mas pode ser no momento em que você está trabalhando, no momento que você está lavando a louça, mas o Senhor, Ele fala
conosco durante todo o nosso dia, não especificamente somente ali quando nós estamos lendo a Bíblia, fazendo o nosso devocional, mas o Senhor fala conosco. E a terceira coisa é o quê? É que nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque algumas pessoas buscam o conhecimento somente para se sentirem superiores às outras pessoas, ou seja, estão com o coração cheio de soberba. Então nós precisamos nos lembrar, nós não buscamos ter mais conhecimento para nos sentirmos superiores às outras pessoas, e sim porque amamos a Deus. E a última coisa, mas não menos importante, é que nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Ou seja, só podemos apresentar a Deus às outras pessoas se nós de fato conhecermos a Deus. Porque, veja bem, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aí eu pergunto a você, que evangelho que você quer pregar para as outras pessoas se nem você conhece a própria Bíblia, se nem mesmo você conhece a Jesus? Então, como é que você quer pregar às outras pessoas aquilo que nem você mesmo conhece? E uma das coisas que eu quero frisar aqui é que eu entendo que a gestão de tempo é diferente para as outras pessoas. Então nós precisamos nos instalar na nossa própria realidade. Uma mulher que tem filhos, por exemplo, vai ter uma quantidade de tempo diferente de uma mulher que não tem filhos. Então nós precisamos nos instalar na nossa realidade. Mas veja bem, você não pode dizer para o Senhor, olha só, Senhor, antigamente eu fazia 1 hora de devocional, mas olha só que surpresa, eu tive um filho e agora eu só consigo oferecer 5 minutos. Ou seja, você não está pegando o Senhor de surpresa. Olha só, eu tive um filho. Não, você não está pegando o Senhor de surpresa. O que nós precisamos entender é que o Senhor não está se importando com a quantidade de tempo de adoração, e sim com a qualidade. Então, se antes o seu tempo lhe permitia oferecer 1 hora de adoração a Deus, amém por isso. Mas se agora você só consegue oferecer 5 minutos, amém por isso também. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, se não for para fazer 1 hora, então eu não faço porque Deus não vai se agradar. E aí eu te pergunto, será que realmente é Deus que não vai se agradar ou é você que colocou a si mesmo como um ídolo do seu próprio coração que quer oferecer 1 hora e se não for isso não é nada? Então, como eu falei, nós não pegamos ao Senhor de surpresa. O Senhor já sabia que você ia ter um filho, que a sua gestão de tempo ia precisar ser diferente. O Senhor já sabia que você ia precisar trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. O Senhor já sabia de todas as coisas. Por quê? Porque é Ele quem nos dá todas as coisas. E a Bíblia fala que antes mesmo de nascermos, Ele já havia escrito toda a nossa história. Então, não se preocupe, o Senhor já sabia de tudo. Agora resta você olhar para dentro de si e se perguntar, será que eu realmente estou sendo zeloso? Não, eu não quero oferecer qualquer coisa a Deus, ou eu estou sendo um preguiçoso que uso de minhas desculpas para não fazer o que tem que ser feito? Eu não sei se você já reparou, mas nós costumamos tratar as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com mais responsabilidade do que as coisas de Deus. Ou seja, nós acordamos pela manhã e analisamos, estou com vontade de ler a Bíblia? Não tô, então eu não vou ler. Mas quando nós temos um trabalho, nós não fazemos isso. Nós não acordamos pela manhã e falamos assim, tô com vontade de trabalhar? Não tô, vou ficar deitado aqui na cama dormindo um pouquinho mais. Nós não fazemos isso, por quê? Porque nós temos responsabilidades. E se nós não formos trabalhar, nós vamos ser demitidos. E quando você é demitido, meu irmão, tu tem boleto para pagar. E aí você se preocupa mais, você tem um zelo maior ali com o seu trabalho e uma responsabilidade maior. Por quê? Porque você tem contas a pagar. Mas com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, nós colocamos nas caixinhas das emoções, onde primeiro eu vejo se eu quero, primeiro eu vejo se eu estou com vontade. Então nós tiramos o Senhor do centro das nossas vidas e nós colocamos as nossas próprias emoções. Então, nós precisamos entender se somos negligentes com o nosso trabalho terreno, ou seja, se faltamos muito, o que a gente ganha? Uma bela demissão. E com as coisas espirituais, com as coisas do reino, é a mesma coisa. Se eu não tenho amor, se eu não busco a Deus todos os dias, o que eu vou colher? Um relacionamento raso com o Senhor. E esse é o nosso erro. Galinha estava calada, agora ela vai começar a gritar. Muitas vezes nós queremos ter uma vida de devoção a Deus sem sacrifícios, e esse é o nosso erro. Nós precisamos estar dispostos a submeter o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso próprio eu a Cristo todos os dias.
Então, a nossa motivação de sentar todos os dias na cadeira e fazer o nosso devocional, a nossa busca diária por Deus, não pode estar baseada nas nossas emoções ou na nossa disponibilidade de tempo. Nós não podemos tentar encaixar Deus na nossa agenda. Para finalizar, eu quero que você responda para si mesmo. Será que eu realmente não consigo ou eu realmente não tenho vontade? Tem uma história que fala que quando nós recebemos uma carta de amor, nós vamos correndo para ler. Ou então, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos de tudo por aquela pessoa, nós queremos sempre conhecer mais sobre aquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. A Bíblia é a nossa carta de amor de um pai amoroso para filhos amados. Que a partir de hoje você não trate mais o Senhor como algo descartável na sua vida, como algo que primeiro você vê se você está com vontade, que primeiro você vê se você vai estar com tempo. Que você coloque o Senhor como a sua maior prioridade e não como uma moeda de troca, não por aquilo que o Senhor pode te oferecer se você fizer, mas porque você ama a Deus. E não há outro Senhor, não há outro lugar, não há outro caminho a não ser Deus. E é isso, gente. Eu tô aqui um tempão esperando as galinhas pararem de gritar. Aí elas pararam agora. Foi só falar elas começaram a gritar. Mas se você gostou do vídeo, que você possa estar comentando aqui embaixo, deixando a sua opinião e encaminhando para as outras pessoas também. Que eu queira abençoar outras vidas. Até o próximo. Eu espero você no próximo.